hoje uma empresa que dá lucro, mesmo sendo um órgão público, né? Então, veja bem, Leopoldina poderia ter sido feito isso. Essa renovação, você falou que foi em 98, mas o acordo foi assinado em 2003, um ano antes das eleições, e a gente sabe muito bem o fruto final que deu isso daí. Nos preocupa porque só o patrimônio do município, na ocasião, era avaliado em mais, o patrimônio da Copasa era avaliado em mais de 18 milhões. Então, nós poderíamos ter negociado uma quantia até maior para o município. Essa é a verdadeira situação. E hoje nos preocupa porque hoje o município tem um SAI que foi criado há quase 2 anos para administrar esse dinheiro que veio do PAC, né? Agora, nos preocupa porque, por exemplo, Cataguases não conseguiu nenhuma verba e a Prefeitura de Cataguases, para fazer um convênio com a Copasa teve que liberar, me parece, eu não sei precisamente, em torno de 18 milhões para que ela fizesse o serviço. Só que ela começou a cobrar a conta antes do serviço ser feito e entraram com uma ação judicial contra. Agora, o que nós queremos em Leopoldina é que o município administre esse dinheiro e não que isso seja levado para a Copasa, como de repente a gente sabe que já existe uma intenção nesse sentido. Eu gostaria que você esclarecesse melhor isso daí. O candidato Bretas tem 1 minuto para fazer a tréplica. A gente está mal informado, não existe nenhum acordo em relação de que isso vá para a Copasa. Uma coisa importante, nós, como 35 anos de Copasa, defendemos o modelo da Copasa. Nós defendemos também, como existe em Minas Gerais, várias cidades mineiras que praticaram o saneamento muito bem, sem a Copasa. Tudo é possível, depende de cada característica de cada cidade. Muriaé, inclusive, é uma situação que nós perdemos a concessão. O sistema de abastecimento de água de Muriaé está péssimo e as obras de esgoto, hoje que estão em implantação em Muriaé, não terminam tão cedo. Foram mal aplicados. Falta gestão no saneamento. Este evento tem como patrocinadores Fonte Supermercados, Chácara do Desengano, Autoescola Pit Stop, Clínica Ver Imagem e Cooperativa Lar. Os parceiros, Rádio Jornal AM, Jornal Leopoldinense, Revista Hora H, OCIP Felicidade, Cepet, Focus, Foto e Vídeo e equipe de segurança do Tião. Nós faremos um breve intervalo e voltaremos em seguida com o 5º bloco. Estamos apresentando o debate entre os candidatos a prefeito de Leopoldina. No 4º bloco, os candidatos... Desculpe, por favor, o tumulto. Nós pedimos às pessoas que façam silêncio. Assim que a gente volte para o som da rádio, o debate, reinicia, nós precisamos de todo o silêncio para nos concentrarmos. Isso proporciona uma falha como essa que nós cometemos aqui agora, e nós pedimos desculpas principalmente aos ouvintes que estão o mundo todo nos ouvindo agora, através das ondas da Rádio Jornal, a AM de Leopoldina e a Rádio Web da internet, retransmitindo para o mundo. No 5º bloco, continuaremos com os candidatos fazendo perguntas entre si. O candidato terá 1 minuto para formular a sua pergunta. O candidato perguntado terá 3 minutos para responder. A réplica será de 2 minutos e a tréplica de 1 minuto. O candidato Marcinho Pimentel pergunta para o candidato Bretas. Candidato Márcio Pimentel, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta. Bretas, eu gostaria que você me falasse o que você pretende fazer na saúde, né? Porque nós já apresentamos uma proposta que o que pretende. O outro candidato que não compareceu defende uma outra proposta. Então eu gostaria de ouvir claramente qual é a sua proposta para a saúde. O candidato Bretas terá 3 minutos para a resposta. A questão da saúde de Leopoldina
ela virou uma situação trágica de vida. Saúde Leopoldina está falida. Está falida há muito tempo. Marcinho, não existe solução pronta em administração pública. Existem ações de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo em administração pública. Mas eu posso te afirmar, em primeiro lugar, que nós precisamos para a saúde é também ter gestão. Em segundo lugar, é diferenciar o que é prefeitura e o que não é. Pronto-socorro é de competência do município, ele que paga. Precisa de acabar com a queda de braço com a casa de caridade. Ou realmente aporta mais dinheiro, ou faça uma nova composição de um pronto-socorro. Custe o que custar. O que não pode mais é a população de Leopoldina, o pobre de Leopoldina, ter pavor da saúde de Leopoldina. Essa é a questão. Nós precisamos de tomar decisão. Em segundo lugar, a medicina e a saúde em bairros, principalmente através dos postos de saúde, precisa de entender a solução do médico. A prefeitura não paga bem o médico. O médico não está cumprindo com o compromisso quando passou no concurso público. É preciso que se enquadre, que se resolva essa questão. A gente entende perfeitamente que o médico deve ter a sua família, ter as suas necessidades e que precisa de ser bem remunerado. Mas o que nós não podemos aceitar é que o povo do bairro também não tenha saúde. Então, Marcinho, eu não tenho a solução pronta. Eu acho que ninguém tem a solução pronta. É preciso, antes de mais nada, impor uma gestão e ter efetivamente enfrentamento ao problema da saúde em Leopoldina, para que a gente possa realmente traçar um projeto e verificar dentro dos nossos orçamentos o que é possível fazer a curto, médio e longo prazo. O candidato Marcinho Pimentel tem 2 minutos para a réplica. Freitas, entendemos que não é só o pronto-socorro que é responsabilidade do município. O hospital, o único hospital de Leopoldina, também tem que ser um compromisso, sim. E existem soluções bem-sucedidas. Vou te citar um exemplo em Santos Dumont. A Santa Casa de Santos Dumont, ela estava numa situação tão ou mais crítica que Leopoldina. Eles fizeram uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora e transformaram a Santa Casa num hospital universitário. Resolveu todo o problema de Santos Dumont. E eu já estive em contato com o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Henrique Duque, no qual assumiu o compromisso de prontificar e tentar resolver essa situação em Leopoldina, como também outras questões, a exemplo do belo trabalho que a Lúcia fez junto ao ENG, né, e outras pessoas mais. Então a gente sabe que tem condições de fazer e muito mais por Leopoldina. Agora, nós precisamos de atitudes concretas. Não podemos mais ficar com propaganda enganosa, já visto que pessoas propõem novo hospital, sendo que quando saiu há 4 anos, deixou de repassar 5 meses ao hospital pronto-socorro do convênio firmado, dando um prejuízo de mais de 400 mil. Se hoje o hospital está na situação que está, deva-se a esses outros gestores. Isso já vem, como você mesmo disse, há muito mais tempo. Agora, entendemos que todo o trabalho tem que ser feito. Os BSFs têm que ter médico, consulta, exame, remédio. Como eu disse no princípio, uma saúde com atendimento de qualidade. Mas o município tem que atender e assistir a Santa Casa, porque é o nosso hospital. Candidato Bretas, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Perfeito, Márcio. Perfeito. É preciso dar solução sem o hospital. Santos Dumont fez isso, Continental fez diferente. Por que a Unimed me instalou um hospital aqui em Leopoldina até hoje? Porque eu acho, pelo que eu conheço do hospital daqui, as suas instalações são as antigas e as piores possíveis. Hoje existem equipamentos dentro do hospital que não podem ser instalados porque a parte de energia elétrica não comporta. Pega fogo. As alternativas são várias.
O que precisa, nós precisamos da administração pública, o que é que eu posso fazer? Esse eu tenho que fazer. Tem outras coisas que eu tenho que fazer, mas eu dependo dos outros. Então eu preciso de combinar, como diria o Garrincha, com os russos. Nós precisamos de buscar qual é o melhor caminho de resolver o problema do hospital, já que o hospital hoje em Leopoldina não é municipal, é uma entidade privada, sem fins filantrópica, sem fins lucrativos. Então é preciso que tenha uma gestão em cima desse Tempo encerrado, candidato. Candidato Bretas, o senhor faz agora uma pergunta para o candidato Marcinho Pimentel. Só tem 1 minuto para formular essa pergunta. Ok. Falando na administração passada, Marcinho, o outro candidato precisava, inclusive, de ter um novo processo aí, porque o plano de governo dele é bem complicado. O assunto nosso é o seguinte: qual a sua posição em relação ao passe escolar? Você é a favor ou contra as ações tomadas pela Secretaria Municipal de Educação e do senhor prefeito Delegues? Candidato Marcinho Pimentel, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Veja bem, antes de mais nada, entendemos que todo aluno tem que ter direito ao passe, ao transporte escolar regulamentado por lei. Não podemos mais compactuar com a famosa farra dos passes. Antigamente, o serviço era prestado de uma forma equivocada. Se você vai a um restaurante comer comida aquilo, você paga pelo que está sendo servido ou pelo que você coloca no prato e pesa. Normalmente pelo que você consome. Em Leopoldina, na gestão anterior, se pagava pelos passes emitidos e não pelos passes consumidos, provocando uma verdadeira farra. Hoje houve uma moralização. Muito mais tem que se fazer sem ninguém é dono da verdade. E eu acho até interessante que você tenha feito essa pergunta, porque esse trabalho foi feito na gestão do governo atual prefeito, que é quem está lhe apoiando, né? Então, você, mais do que nunca, também deve emitir o seu parecer em relação a essa situação tão polêmica por causa de uma propaganda enganosa de um determinado candidato que fica desvirtuando a política de Leopoldina. O que nós queremos hoje é falar a verdade. Tanto eu e o Marco Antônio só viemos à política com essa finalidade, porque somos muito bem resolvidos profissionalmente e financeiramente. Não precisamos da política nem mesmo para ego pessoal, porque nós nunca nos impomos como candidato com projetos pessoais para beneficiar determinados políticos. E é isso que nós queremos, é esse comprometimento. Em relação ao passe, eu falo convictamente, a farra do passe nunca mais. Agora, nenhum aluno deixará de ter o passe ou o transporte, conforme a lei lhe faculta. E gostaria que você também, como candidato apoiado pelo atual prefeito, se posicionasse em relação a essa mesma pergunta. Candidato Bretas, o senhor tem 2 minutos para a réplica. Até que difícil esse livro. Realmente. É eu que sou servidor público, sou coordenador do trânsito legal do município. Tenho o maior respeito ao prefeito, sou amigo do prefeito. Mas me vincular à minha candidatura, brincadeira, me parece passivo, desespero de candidato. Então você concorda também? Ou passa? Essa coligação sua é um balaio de gato. Quem liderou o movimento contra o passe foi o PT, que hoje o candidato a vice seu é do PT, que por sua vez foi também candidato a vice-prefeito nas últimas eleições, apoiado pelo ex-prefeito. Candidato Marcinho Pimentel, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Como eu havia lhe dito, você também fez a renovação da COSPASA junto com o outro candidato ex-prefeito. Na época ele foi até eleito também, então muito me admira essa questão. Em relação ao PT ter entrado com o movimento contra o passe, eu também estava lá na passeata.
Porque naquele momento nós entendemos que foi feito de forma equivocada. Tanto que a própria Secretaria Municipal de Educação, ela corrigiu e mandou um projeto para a Câmara regulamentando. E a gente sabe, como eu bem disse, que ninguém é o dono da verdade. Quando a gente viu que o projeto foi consertado e arrumado, hoje nós estamos abraçando. Essa é a verdadeira verdade da situação. Não é porque num determinado momento nós tínhamos uma opinião que nós temos que permanecer com essa opinião para o resto da vida. Ninguém é obrigado a viver no passado eternamente. Essa é a verdadeira história. Vamos a mais um intervalo e voltaremos em seguida com o sexto e último bloco deste debate. Estamos apresentando o debate entre os candidatos a prefeito de Leopoldina. Neste sexto e último bloco, nós pedimos a compreensão das pessoas que estão no auditório. Vocês foram convidados para um evento cívico, democrático, mas principalmente porque vocês têm uma história de comportamento. Por favor, colaborem conosco. Neste sexto e último bloco, os candidatos responderão a pergunta. Por favor, senhores candidatos, qual a relação entre o seu plano de governo e o plano diretor da cidade? Logo em seguida, vocês farão as suas considerações finais em um tempo total de 5 minutos, na ordem inversa daquela apresentação do primeiro bloco, e começamos com o candidato Bretas. Portanto, agora a ordem será primeiro o candidato Marcinho Pimentel e em seguida o candidato Bretas. Passamos a palavra para o senhor candidato Marcinho Pimentel para responder a seguinte pergunta: qual a relação entre o seu plano de governo e o plano diretor da cidade de Leopoldina? Candidato, o senhor tem 5 minutos para a resposta e fazer suas considerações finais. É com grande satisfação que respondo essa pergunta, porque tanto num plano de governo registrado na nossa chapa, quanto em toda a propaganda eleitoral da coligação Leopoldina Merece Mais, ela frisa a aplicação e o cumprimento do plano diretor participativo em todas as suas instâncias. Porque eu, como arquiteto, especialista em planejamento urbano, formado em direito e especializado também em direito público, participei de todas as etapas na época de estudos preliminares da implantação do plano diretor, quando na DOCTO nós começamos a promover debates em 2004 com os possíveis candidatos na época, sabendo qual seria o compromisso de cada candidato em relação com Leopoldina. Então, desde essa época que a gente vem defendendo a Lei 10.257, o Estatuto da Cidade, que veio para regulamentar 2 dispositivos da Constituição, para que a cidade pudesse ser planejada. Infelizmente, em Leopoldina, o plano foi muito bem elaborado, mas não foi colocado em prática porque nós temos políticos que não estão preocupados com o bem-estar da população. Só o fizeram para cumprir exigências, porque se o município não aprovasse até 2006, até o fundo de participação do município seria retido. Mas também a lei falava que em um ano teria que se instalar as outras leis complementares, como o Código de Postura, o Código de Obras e outras leis. A questão do plano habitacional para áreas de interesse social e muitos outros. Desde então, nada foi feito. Chegou um absurdo em 2007, um ano depois, para também cumprir a lei. Eles mandaram um projeto para a Câmara de um código de postura ridículo,
que na época eu briguei e cobrei deles pelo seguinte: não tinha nada a ver com Leopoldina. Leopoldina é um município predominantemente rural, nem se falava da área rural do município. E na época se falava do transporte alternativo, peruas, vans, que não existe em Leopoldina. Ficou claro que isso daí era um plano feito por uma capital e que estava instalando em Leopoldina. Então já há algum tempo que eu venho brigando, e o que nós queremos é que se cumpra a lei, para que a gente possa finalmente fazer o planejamento direcionado em todas as áreas. É isso que ele é bem claro. Por isso que logo no início eu falei da necessidade de uma reforma administrativa. Se a prefeitura não tem uma secretaria de planejamento, como é que ela pode planejar a sua gestão? Começa errado por aí. Então o que nós precisamos é exatamente aplicar o plano em todas as suas áreas, criar políticas direcionadas através dessas leis complementares que são fundamentais. Alguma coisa já foi feita agora neste governo, inclusive eu participei de uma audiência pública sobre a política habitacional de interesse social, que foi aprovada na audiência, e outras leis estão sendo feitas para ser submetida à população. Porque o plano diretor participativo, o objetivo maior é exatamente ouvir a população. O orçamento é participativo, como eu já havia dito aqui, em todas as áreas, em todas as gestões. Como isso é a alternativa principal que a gente defende em todo o trabalho. Agora, são diversas áreas. Tem a área da educação, a área da habitação, nós temos a área da política de preservação, que eu já também falei aqui anteriormente, que tem que ser definido o que é objeto de tombamento e preservação ou não, para que não gere uma instabilidade, como vem ocorrendo, muitos prédios querendo ser demolidos, principalmente na área central, para poder fugir de um controle rigoroso que com certeza virá. Mas isso é fundamental, porque a gente tendo planejamento, nós conseguiríamos repasses do governo, seja estadual ou federal. Por isso que eu te digo, com certeza, a nossa bandeira maior é a aplicação